Olá, meus queridos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um novo vídeo, e nesta oportunidade nós vamos falar sobre este tema: Deus tem dois povos ou apenas um povo? Repito, Deus tem dois povos ou apenas um povo? Ora, por povos eu quero explicar o seguinte: Deus tem dois corpos de salvos ou apenas um corpo de salvos? E por que da pergunta, queridos? Ora, eu vou trabalhar, além dos textos bíblicos, eu vou trabalhar também em cima da teoria do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele prega que Deus tem dois povos: um povo celestial, que é a igreja, e um povo terreno, que é a nação de Israel. Então, o dispensacionalismo, ele ensina que Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Só que no momento, este povo escolhido está momentaneamente rejeitado por causa do povo celestial, que é a igreja. E segundo o dispensacionalismo, quando a plenitude dos gentios entrarem, e eles usam essa expressão que está em Romanos 11:25, que diz: até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Então, na visão dispensacionalista, a plenitude dos gentios terá entrado quando o número daqueles que hão de compor a igreja se completar. Então, quando o número da igreja estiver completo, então será o arrebatamento da igreja para os céus, para passar lá 7 anos. Então, a partir do momento em que a igreja é retirada aqui da terra, ou seja, o povo celestial é retirado aqui da terra via arrebatamento, então entra novamente a vez de Deus tratar com o seu povo terreno, que é a nação de Israel. E aí eles usam até uma expressão que é esta: o relógio de Deus está parado no momento para Israel, mas está andando para a igreja. No momento em que a igreja é retirada da terra para o céu, então o relógio volta a rodar em favor da nação de Israel. Daí é que os dispensacionalistas, eles ensinam que Deus tem dois povos, dois corpos de salvos. A igreja, que é o povo maior, o povo celestial, e Israel, que após o arrebatamento da igreja, então este povo terrestre se converterá ao Senhor. Bom, em suma, no geral, é isso que o dispensacionalismo prega: que Deus tem dois corpos, dois povos. Agora, aqui nós vamos dar a interpretação bíblica, e aqui eu já, como de costume, eu faço a pergunta para os senhores: será que a Bíblia Sagrada ensina que Deus tem dois corpos? Será que a Bíblia Sagrada ensina que Deus tem dois povos constituídos de salvos? Será que realmente a Bíblia Sagrada, e aqui eu já me adianto a incluir o Antigo Testamento, toda a Bíblia Sagrada, será que em toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos encontrar este ensino de que Deus tem dois povos, um celestial e outro terreno? Para ser mais claro, será que a Bíblia ensina que Israel é o povo terrestre e a igreja é o povo celestial? Isso válido tanto nas páginas do Antigo como do Novo. Será que nós podemos encontrar nas páginas do Antigo Testamento que Deus conta com essas duas entidades, com esses dois povos? Será que, se nós não encontramos, se porventura nós não encontrarmos no Antigo Testamento, nós podemos encontrar no Novo Testamento
que Deus conta com 2 povos de salvos, ou seja, que a igreja é o povo comprado e remido pelo sangue de Jesus, e que Israel é o outro povo adquirido por Cristo, que no momento ainda não reconhece, mas reconhecerá e formará assim um povo, um corpo de salvos à parte da igreja. Será que a Bíblia Sagrada ensina isso, queridos? Você já parou para pensar? Bom, eu sei que você ouve isso dos pastores, eu sei que você ouve esse ensino na igreja. A questão é, mas você já conferiu na Bíblia Sagrada se é assim? Pois você é meu convidado a partir de agora, para nós meditarmos na Bíblia Sagrada. Nós vamos andar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Você é o meu convidado de honra especial para juntos analisarmos alguns versículos. E nós vamos começar aqui, queridos, com Êxodo 4, 22. Eu sempre digo o seguinte, Êxodo 4, 22. Quem é o povo de Deus nas páginas do Antigo Testamento? Eu gosto de ser fiel na exegese. Não é porque eu sou cristão que agora eu vou cristianizar certas passagens do Antigo Testamento. E cristianismo, aquelas que são cristianizadas por Paulo, mas dou a devida interpretação aos olhos judaicos. Êxodo 4, 22, olha o que diz aqui. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Vou ler 23. E eu te tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva. Somente isso aqui, então vou continuar lendo. E eu tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Aqui, meus queridos, nós vemos a nação de Israel, que estava prestes a sair ali do Egito, sendo chamada de filho de Deus. Aqui a nação de Israel, que o povo hebreu aqui, em breve se tornaria uma nação, logo ao sair do Egito, e aqui é chamado de filho de Deus. Repito, aqui os hebreus, a nação de Israel aqui, é visto como filho de Deus. Ok? Nas páginas do Antigo Testamento, nós não temos outro povo sendo chamado de povo de Deus, ou filhos de Deus, ou primogênito de Deus, a não ser o povo de Israel. Eu quero que você guarde bem isso na sua mente. Crave isso. Apregoe isso na sua mente. Que nas páginas do Antigo Testamento, nós não temos outra nação, nós não temos outro povo que seja chamado de primogênito de Deus, filho primogênito ou povo de Deus, a não ser a nação de Israel. Ok, queridos? Oséias 11:1 diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Veja que nas páginas do Antigo Testamento, tratando-se de nação, Deus só tem um filho. Aqui Oséias 11:1 diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias está se referindo, obviamente, ao mesmo episódio que nós acabamos de ler aqui em Êxodo 4, 22, 23, quando Israel estava prestes a sair das garras de Faraó. Então Oséias, ele está falando desse episódio. E Oséias, ele apresenta a nação de Israel como filho de Deus. Então, nas páginas do Antigo Testamento, nós encontramos apenas um filho de Deus, que é a nação de Israel. No sentido especial, no sentido de nação de salvos, deixo bem isso claro, uma nação constituída de salvos, uma nação resgatada pelo braço do Senhor, uma nação eleita, uma nação sacerdotal. Nós só temos uma nas páginas do Antigo Testamento. É quem? A nação de Israel. Nós temos ainda em Êxodo 19, Êxodo 19 e versículo 5. Olha o que diz aqui. E 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Não diz povos, mas diz povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então eu estou começando aqui a lhe mostrar que a ideia de 2 povos
salvos, extintos, não existe. A começar do Antigo Testamento, Deus só trabalhou com um povo, com um corpo de salvos. E nas páginas do Antigo Testamento, este povo é a nação de Israel. Eu fiz um vídeo anterior que ele vai falar sobre Israel, se Israel pode amaldiçoar ou pode abençoar o Brasil. E lá no vídeo eu acrescento no tema seguinte: Lula está errado? Você assiste esse vídeo, que eu explico muito bem as questões sobre a nação de Israel, que eu não vou me estender muito aqui. Ezequiel capítulo 37 e 21 e 23, como é um texto mais extenso, eu não lerei aqui, mas eu peço que você leia em casa. Mas lá em Ezequiel, lá a gente vê também a ideia que Deus trabalha apenas com um povo, ou seja, Deus ele tem apenas um povo. Ok? Você leia capítulo 37 de Ezequiel, versículos 21 a 28. Então, queridos, volto a te dizer, nas páginas do Antigo Testamento, nós encontramos apenas a ideia de um povo salvo. E este povo é o povo judeu, os israelitas, a nação de Israel. Ok? E Deus sempre contou com um povo. A ideia de que Deus tem dois povos distintos, de salvos, um maior e outro menor, isso não é ensinado nas páginas da Bíblia Sagrada. Aí você pergunta, professor Nathaniel, mas os dispensacionalistas ensinam isso, que no Antigo Testamento Israel era o povo escolhido, mas que depois que Cristo veio, ele derribou a parede de separação e levantou agora um outro povo, os gentios, por assim dizer, a igreja. E aí nós contamos agora com dois povos salvos pelo Senhor, a nação de Israel, que é eternamente o povo de Deus, e a igreja. Não é isso que a Bíblia ensina? Meu amigo, conforme eu acabei de te dar os exemplos, no Antigo Testamento nós só contamos apenas com um povo. Mas eu vou te responder. E tratando-se do Novo Testamento, agora eu te faço a pergunta. Quando nós pisamos em solo cristão no Novo Testamento, você é capaz de me mostrar um versículo, eu quero apenas um versículo, que diga que depois que Cristo levantou a igreja, Israel continua sendo um povo salvo? Eu quero que você me mostre apenas um versículo. Se você conseguir me mostrar um versículo, não estou dizendo que você não possa mostrar, eu quero que você me mostre um versículo só nas páginas do Novo Testamento que mostre que, além da igreja, Israel é também o povo salvo. Se você me mostrar um versículo no Novo Testamento que afirme que a nação de Israel continua sendo o povo de Deus e a igreja é o povo celestial, Israel é o povo terreno, mas ambos estão salvos, aí eu desfaço aqui a minha tese, as minhas argumentações. E pelo menos neste ponto eu passaria a ser de novo um dispensacionalista, porque eu já fui dispensacionalista. Quero que você saiba disso. Eu aceitei a Jesus Cristo em 93 e até mais ou menos 95, 96, 97, vamos dizer até 98, eu me considerava um dispensacionalista, mas eu já tinha as minhas dúvidas. E eu abandonei o dispensacionalismo gradativamente, não foi de uma vez. Não foi de uma vez. A primeira coisa que eu comecei a negar foi a ideia de que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Eu não pude ver isso na Bíblia. Isso aí foi a primeira pedra do dispensacionalismo que eu rejeitei. Foi a ideia de um arrebatamento antes da grande tribulação. E a segunda, que está muito atrelada a essa, é que o arrebatamento é separado da vinda gloriosa de Cristo por 7 anos. Eu também não pude mais encontrar ou ver
Isso ensina nas Escrituras. Então eu comecei a rejeitar o dispensacionalismo aos poucos. De sorte que lá por idos do ano 2005, eu já não era mais dispensacionalista. Eu fui desfazendo aos poucos eu fui estudando e cada vez eu fui me convencendo que o dispensacionalismo, ele, em boa parte do seu ensino, em boa parte, eu não estou dizendo todo, mas boa parte do ensino dispensacionalista não dá para ser aproveitado à luz da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. E eu vou aqui começar por João 10,16. Amigo, no Novo Testamento, depois que Cristo veio, qual é o ensino sobre o povo de Deus? O ensino é esse, que em Cristo não há dois povos. Em Cristo não há dois corpos e salvos. Em Cristo só há um corpo, composto de judeus, em primeiro lugar, e gentios. Os judeus que, porventura, vieram, os judeus que aceitam Jesus, então eles entram neste corpo de salvos. Assim como os gentios que aceitam a Jesus fazem parte do corpo de Cristo. Cristo só tem um corpo. E este corpo chama-se Igreja. Templo do Senhor. Templo do Espírito Santo. E este templo, essa igreja, este corpo, este edifício, que são várias nomenclaturas que o Novo Testamento usa para o corpo dos salvos, este corpo, ele é apenas um corpo. Um corpo. Cristo tem apenas um corpo. Há apenas uma agência de salvos. E essa agência, esse corpo, a igreja, este edifício, este templo, esse santuário, ele é composto de judeus e gentios. Vamos ver aqui em João 10,16. João 10,16. Olha o que nós temos aqui sobre o corpo de salvos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui nós temos mais uma terminologia, uma expressão, aprisco. Ou seja, Deus não conta com dois apriscos, mas apenas com um. Sempre foi. Desde o Antigo, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre Deus apenas teve um aprisco. Deus nunca mudou de povo. Isso eu explico no vídeo anterior que eu já falei agora para vocês. Vê lá o vídeo sobre a nação de Israel não tem o poder de amaldiçoar ou abençoar outras nações. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Assim como há apenas um pastor, que é Jesus Cristo, há também um só rebanho. Nós só temos um aprisco e nós só temos um rebanho. Este aprisco ou este rebanho é constituído por ovelhas dentre os judeus e ovelhas dentre os gentios. É isso que o Novo Testamento ensina. Essa ideia dispensacionalista de que Deus tem dois corpos e salvos, os judeus são salvos e a igreja também é salva, isso é antibíblico. A Bíblia nunca ensinou isso, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Mas vamos prosseguir aqui nosso ensino. 1 Pedro 2,9. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus na nova aliança? Quem é o povo de Deus na nova aliança? Como é que nós podemos identificar esse povo? Primeira Pedro 2,9. Vamos ver aqui. Eu vou começar aqui. Vós também, 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí eu pulo para o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Veja, aqui tudo no singular. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro ele fala sempre no singular, mas vós sois a geração eleita, geração eleita. Não há duas gerações, só há uma geração de eleitos. Não há duas gerações, a geração dos judeus e a geração chamada igreja. Não há. Só há uma geração eleita, que é
a igreja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Veja que ele fala no singular, o sacerdócio real. A nação santa continua no singular, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E quando Pedro faz essa citação aqui, ele tem em mente o que nós já lemos em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós sereis para mim um reino sacerdotal, um povo santo, um povo peculiar. E como eu já te expliquei no Antigo Testamento, esse povo peculiar, este povo santo, este povo salvo, ele era reconhecido na nação de Israel. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a nação de Israel ela rejeitou Jesus Cristo. Ela rejeitou a Jesus Cristo. Essa é uma verdade. Ela anatemizou Jesus Cristo. Então, é isso que João diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da fé, do Espírito. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, que o povo de Deus era chamado de hebreu, judeu, israelita, todas essas nomenclaturas, elas não podem ser mais ditas no Novo Testamento. Hoje o povo de Deus é chamado de cristãos. Mudou de povo? Não, mudou de nomenclatura. Como professor não mudou de povo? Não mudou de povo, mudou de nomenclatura. O povo salvo no Antigo Testamento estava na nação de Israel. Mas Paulo pergunta, Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo. Ora, eu sou hebreu, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim. Mas quem era o povo de Deus? Eu estou dando uma explicação aqui. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Professor, você disse que era a nação de Israel e eu estou te explicando melhor. A nação de Israel era reconhecida, era de fato o povo de Deus, mas eu quero ser mais específico. Eu quero ser mais cirúrgico. O povo de Deus estava na nação de Israel. O povo de Deus, eu vou te dar uma ilustração. Nós temos que fazer uma distinção entre Israel e o povo eleito. Isso mesmo nas páginas do Antigo Testamento. Vou te dar uma ilustração aqui, um exemplo. Quem era o povo eleito dentro da nação? Elias e os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Paulo dá esse exemplo como povo de Deus. Elias e os 7.000 constituíam o povo de Deus dentro da nação. Então ali você pode ver uma distinção entre a nação e o povo eleito. A nação, naquela situação ali, que Paulo mostra, de Elias com 7.000 que não se dobraram diante de Baal, quem era o povo eleito? Quem era o povo único de Deus? Não, neste caso não era a nação, e sim Elias e os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então o povo único, o povo de Deus, estava dentro da nação. Ok, queridos? Estou dando essa explicação para que você também entenda que não há contradição na minha fala. Eu estou sendo mais cirúrgico um pouco na explicação. Ok? Deus não mudou o seu povo. Então vamos aqui continuar as nossas citações no Novo Testamento. Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo tem a dizer para nós. Efésios capítulo 2. E versículo 14 em diante, diz o seguinte, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. De judeus e gentios ele fez quantos povos? Um. Aqui já derriba por terra a tese dispensacionalista de que Deus tem dois povos. Não. Em Cristo só há um povo. Continuemos a leitura. E derrubando a parede de separação que estava no meio, aqui por parede de separação, entenda-se a lei, a Torá. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que é a Torá, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, ou seja, de judeus e gentios, um novo homem. Ora, a expressão homem aqui remete à igreja, que Paulo ele usa várias nomenclaturas para se referir à igreja. Ou seja, dos dois homens, seja judeus e gentios, Deus criou em Cristo Jesus um novo homem, um novo povo, uma nova agência, uma nova nação. Quem é este homem? É a igreja, fazendo a paz,
E pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Meus irmãos, atente para o ensino do Novo Testamento. Há um só corpo. Deus não tem dois corpos. O dispensacionalismo ele não tem respaldo bíblico. O dispensacionalismo ele está distorcendo as Escrituras quando ensina que Deus tem um povo celeste e outro terrestre. Não. Paulo é bem claro, eu vou continuar. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. É Paulo quem está dizendo que Deus tem um só corpo, não sou eu. Quem é que diz que Deus tem dois corpos? É a Escritura? Não, é o dispensacionalismo, é John Nelson Darby. É a Bíblia de Scofield, é a Bíblia de Estudo Pentecostal, são os dispensacionalistas, são os pré-tribulacionistas, que estão ensinando errado, que estão ensinando que Deus tem dois povos, dois corpos. Não, a Escritura ensina que Deus tem apenas um corpo, em Cristo Jesus apenas um homem, há apenas a igreja, composta de judeus e gentios. É isso que a Bíblia ensina, queridos. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Prosseguimos. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe, ou seja, gentios, e aos que estavam perto, judeus, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E aqui Paulo continua com o seu, vou chamar aqui de monoteísmo, né? Ora, há um só povo, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito. Ora, se há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito, então também há um só corpo. Esse é o ensino de Paulo, queridos. Não sou eu que estou inventando essa ideia, é a Bíblia Sagrada. Gálatas 3:28, vamos ler. Gálatas 3:28, olha o que diz aqui, queridos. Eu vou ler aqui a partir do versículo 26, para ficar melhor entendido. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, ou seja, judeus e gentios, é isso que Paulo tem em mente. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha aqui a ideia de apenas um corpo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nunca houve antes de Cristo dois povos, e nem depois de Cristo também há dois povos. Deus sempre trabalhou apenas com um povo, amigo. Professor, mas eu sou ensinado na igreja, os meus pastores ensinam que há dois povos, um celestial e outro terreno, pois você está sendo ensinado errado. Você deve abandonar este ensino. A partir de hoje, se você ainda não tinha sido confrontado com essa explicação, você está sendo. E a partir de hoje, querido, você vai escolher. Ou você prega o que a Bíblia diz, ou você prega o que o dispensacionalismo ensina. O dispensacionalismo não está coerente com a Bíblia. É a Bíblia quem diz que Deus tem apenas um povo em Jesus Cristo. E aí você decide. O que você vai pregar? É o que o dispensacionalismo diz ou o que Paulo e Jesus Cristo e o que a Bíblia diz? Você vai escolher. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Romanos 10, versículo 12. Romanos capítulo 10 e versículo 12. O que Paulo tem a dizer? Será que Paulo aqui vai ensinar que Deus tem dois povos? Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Os gregos aqui são representantes dos gentios, ok? Entenda. Porque um mesmo é o Senhor de todos, de judeus e gregos, rico para com todos, judeus e gregos, ou judeus e gentios, os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Paulo quem está dizendo. Paulo nunca diz, Paulo nunca ensinou, nem qualquer escritor da Bíblia, que é do Antigo e do Novo, que Deus tem dois corpos de salvos. Isso é um ensino equivocado do dispensacionalismo. O que a Bíblia diz é que Deus sempre trabalhou com um povo.
No Antigo Testamento, esse povo era visto na nação de Israel. No Novo Testamento, este povo é chamado de igreja, no grego, eclesia. Repito, no Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado de judeus, israelitas, hebreus, filhos de Sete, descendência de Abraão, todas essas nomenclaturas. O que mudou foi a nomenclatura. E claro, a forma de cultuar também mudou, a forma de cultuar, porque no Antigo Testamento nós contávamos com um culto físico, um culto externo. No Novo Testamento nós temos uma outra forma de cultuar, que é em espírito e em verdade. Mas até os santos do Antigo Testamento, os santos, eu estou falando dos santos, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, ainda que ele tivesse os rituais, ainda que Moisés tenha dado os rituais, mas eles adoravam a Cristo ou a Deus em espírito e em verdade, ainda que tivesse os rituais. Ainda que tivesse os rituais, mas os rituais, a lei física, a lei carnal, a lei ritualística, a lei exterior, a lei escrita, ela foi dada apenas até Cristo. É por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justificação, ou para a justiça, ou para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio ou do grego. É isso que a Bíblia diz. Então, voltando aqui para a questão do povo, há apenas um povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus mudou de povo? Não. Eu estou repetindo isso porque há a teoria da substituição, de que Deus, o povo de Deus, os salvos, era a nação de Israel, mas que este povo, esse corpo de salvos foi rejeitado e agora Deus trabalha com a igreja. Nós precisamos ser bem cirúrgicos, nós precisamos ser bem detalhistas, ter o cuidado. Não houve uma substituição de povo. Paulo diz, Deus rejeitou o seu povo de forma nenhuma. Só que os dispensacionalistas, eles distorcem também isso. Eles, por essa expressão de Paulo, eles dizem que Deus não rejeitou a nação, que a nação de Israel continua sendo o povo de Deus. Não, a nação, o Israel carnal, nunca foi o povo de Deus. Como professor, a nação carnal nunca foi o povo de Deus. Paulo deu esse exemplo. É só você ler no capítulo 11. Quem era o povo de Deus no tempo ali de Jezabel? Quem era o povo de Deus? Era a nação? Não. Era Elias e os 7.000. Deus sempre teve um remanescente dentro da nação. Nunca foi o Israel carnal. É o Israel espiritual que é o povo de Deus. Aquele judeu que é no espírito, é só você ler Romanos capítulo 2. O judeu espiritual é que é o povo de Deus. Aquele judeu que aceita Jesus Cristo. Aquele judeu que crê em tudo que escreveu Moisés e os profetas sobre Jesus. Este é o povo de Deus. Deus não mudou de povo, querido. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Pronto, eu já estou em Romanos 11, olha o que Paulo diz. Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus, contra Israel, dizendo... Ora, aqui você já vê o que eu falei ainda agora. Quem é o povo de Deus? É Elias. Quem não é o povo de Deus? Israel. Prossigamos aqui. Israel carnal, eu estou falando de Israel carnal. Como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Quem foi que fez isso? O Israel carnal, destruiu os profetas, mataram, destruíram os altares. Prossigamos. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, diz Paulo, neste tempo, quando Paulo escrevia, e até agora, para nós, nossos dias, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Meus irmãos, é o remanescente que é o povo de Deus. Não é a nação de Israel, nunca foi a nação. É o remanescente dentro da nação. Isso é válido, eu digo sem medo, isso é válido para o Antigo Testamento e para o Novo. É o remanescente que constitui o povo de Deus. É o remanescente. Então, a igreja, ela é formada
de judeus convertidos a Cristo e de gentios convertidos a Cristo. É esse o ensino neotestamentário. É isso que o Novo Testamento ensina. Essa ideia de que Deus tem dois povos, ela não é bíblica. E eu estou provando aqui pela Bíblia Sagrada para os senhores. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que Paulo diz aqui. Versículos 12 e 13. Porque, capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Aqui Paulo está falando de judeus e gentios. Tanto judeus como gentios foram batizados em um só Espírito. Olha a ideia aqui de apenas um. Formando um corpo. É Paulo, meus irmãos, quem disse que é um só corpo, não sou eu. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebidos de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo, continua ele, Paulo, não é um só membro, mas muitos. Há muitos membros que constituem esse corpo. Há membros da nação de Israel e há membros dos gentios. Eu sou um gentio de nascença. Eu faço parte deste corpo único. Há judeus que fazem parte deste corpo único. Então, judeus e gentios formam um só corpo. E nunca, guarde bem isso na sua mente, nunca Deus vai levantar outro corpo de salvos, a não ser a igreja, que já levantou. Quando Cristo veio, ele já edificou o templo. Quando Cristo veio, ele já edificou o templo. De acordo com a tradição judaica, quando o Mashiach chegar, uma das coisas que ele fará é edificar o templo. Mas os judeus eles esperam por um templo de pedras, um templo físico. E os judeus dizem que Cristo não fez isso, mas Cristo fez. O Novo Testamento ensina que Cristo ele já edificou o templo. É um templo espiritual. Um templo que ele é a pedra angular, a pedra principal. E esse templo ele começou pelo seu próprio corpo. Lá em João 2,19, se não me falha a memória, diz: derribai este templo, ele apontava para o corpo dele, e em 3 dias eu reedificarei. O templo único, o corpo único, começou no corpo de Cristo. E todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, entram neste corpo único, neste templo único. Só há um corpo, queridos. Guarde bem isso na sua mente. Só há um corpo, não há dois corpos. O dispensacionalismo está equivocado. Essa ideia também de que a igreja será arrebatada 7 anos antes da grande tribulação não tem respaldo bíblico. Não tem. Isso é a ideia do dispensacionalismo. Essa ideia de que o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da vinda gloriosa de Cristo não tem respaldo bíblico. Isso é invenção. Isso é uma distorção teológica. Carece de versículos bíblicos para substanciar. Não tem base. Efésios 4, 6. Vamos já terminar aqui, queridos. Efésios capítulo 4, olha o que diz aqui. Há um só corpo, vou começar aqui do versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito, unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aí prossigamos. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança. Esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Amém. Aqui Paulo, ele é bem enfático. Há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há uma só vocação, há uma só esperança, há uma só fé, há um só corpo, há um só Deus, o qual é sobre todos e em todos, em Cristo Jesus. É o Novo Testamento, é o apóstolo Paulo quem ensina isso, queridos. Não sou eu. Eu apenas estou verbalizando, eu apenas estou expressando o que o apóstolo Paulo diz.
Mas aí digamos que você ainda recorre e diz, professor, mas tem um versículo no Antigo Testamento que ensina dois povos. Aí digamos que você me convide para ler em Gênesis 25, 23. Digamos que esse é o trunfo que você tem em mãos. Gênesis 25 e 23. Aí você me joga essa bem aqui. Vamos lá. O Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Os pais da igreja, eu quero lhe dar essa informação, os pais da igreja, eles davam uma alegorização para essa passagem. Eles diziam que o povo maior era a igreja, e o povo menor era a nação de Israel. Então eles interpretavam que o povo menor, Israel, serviria... Vou ler aqui. E o Senhor lhe diz, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Eles diziam que por maior era a nação de Israel, que era o povo mais velho, primeiro, então serviria ao menor, ou seja, o mais novo, que era a igreja. Isso era o tipo de interpretação que os pais da igreja davam. Era frequente isso nos pais da igreja. Nós encontramos em Tertuliano, em Ireneu de Leão, e assim vai. Santo Agostinho, principalmente, ele dava essa alegorização. Porém, eles nunca ensinaram o ensino dispensacionalista de que Deus conta com 2 povos salvos, 2 corpos salvos. Não. Eles alegorizavam dessa forma. E eles faziam isso apenas para mostrar que os judeus, por eles terem rejeitado a Jesus Cristo, ainda que eles fossem o povo maior, mais antigo, primeiro, mas eles estavam debaixo da dominação do povo menor, do mais novo, que é a igreja. Então esse era um argumento que os pais da igreja usavam contra os judeus, para mostrar a posição inferior dos judeus em relação à igreja. E alguns dispensacionalistas, talvez, venham apresentar esse texto, e eu estou crendo aqui um dispensacionalista imaginário que possa aqui querer me refutar e traga-me para aqui. E eu vou dizer qual é o sentido. Ora, eu vou ler aqui para você entender. O que aconteceu? Era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então veja bem, continuando, e cumpriu-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Olha aqui o mais velho, tá bem? Olha o primeiro. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Quem era ele? Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então nós temos aqui os 2 povos. Quem são os 2 povos? São descendentes desses 2. Um povo, que é a nação de Israel, descende de Jacó. Outro povo, que é os idumeus, vamos dizer assim, está entendendo, que é Edom, e Edom descende de Esaú. Este povo, eles são irmãos. Edom é irmão de Israel. Mas a profecia aqui está dizendo que Edom, ainda que seja o mais velho, será dominado por Jacó, por Israel. Então o que nós temos aqui são de fato 2 nações. A nação que descende de Esaú, o mais velho, e a nação dos judeus, os israelitas, que descendem de Jacó. E aqui o que o autor está dizendo, em termos proféticos, é que Israel dominará os descendentes de Esaú. Será senhor dos descendentes de Esaú.
Essa é a interpretação histórica do texto, que nada tem a ver com dispensacionalismo de dois povos, tá bom? E é verdade que os pais da igreja alegorizavam, mas mesmo eles alegorizando, os pais da igreja nunca passaram nem sequer de longe essa ideia dispensacionalista de que Israel ainda é um corpo de salvo, juntamente com a igreja, não. Inclusive, Orígenes, em seu livro Contra Celso, em algum lugar ele diz, nessas palavras aqui, e eu afirmo que Israel não é salvo e não será. E ele estava se referindo à nação. Ele não estava se referindo ao remanescente, àqueles que dentro de Israel pudessem aceitar Jesus Cristo. Ele estava se referindo à nação. Orígenes ele diz o seguinte, ele afirmou que a nação de Israel não é salvo e nunca será. E o ensino neotestamentário é esse, que Deus conta apenas com um povo, querido. Ok, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham apreciado o ensino, tá bom? Eu fiz este ensino trazendo vários versículos bíblicos. E eu estou lhe mostrando por que eu não sou dispensacionalista. Eu posso ser dispensacionalista diante desse ensino que a Bíblia traz para mim? Eu pergunto para você, eu posso defender o ensino dispensacionalista de que Deus tem dois povos? Que Israel continua sendo o povo de Deus, continua sendo o povo da eleição, da bênção, da graça, e que depois do arrebatamento da igreja voltará Deus a tratar com ele, porque é um povo eternamente salvo? Eu posso concordar com este ensino dispensacionalista quando a Bíblia Sagrada diz ao contrário? Não sou eu quem estou te ensinando, eu estou apenas falando o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Se você não concordar comigo, eu gostaria que você me refutasse nesses versículos que eu te mostrei. Não sou eu que estou te ensinando, eu apenas estou transmitindo o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. O dispensacionalismo, eu não posso defender o dispensacionalismo por isso. É por isso que eu abandonei o dispensacionalismo. Quando eu comecei a me aprofundar na teologia dispensacionalista, quanto mais eu me aprofundava, mais discordância eu encontrava entre o que a Bíblia diz e entre o que ensina o dispensacionalismo. E eu comecei a ver, e eu entrei num caminho sem retorno. Por quê? Porque eu comecei a descobrir a incoerência do dispensacionalismo em relação à Bíblia. Então, não tinha como eu retornar, eu tinha que prosseguir. E nessa minha trajetória de prosseguir, cada dia que eu examinava a Bíblia, mais eu ia negando o dispensacionalismo. E cada dia que eu examino, mais eu sou antidispensacionalista. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele, tá bom? Principalmente com os dispensacionalistas. Mande ele para um dispensacionalista. Pode mandar, não tem problema, e peça ele para refutar. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.